Salve, salve, rapaziada, tranquilidade, como é que vocês estão? Tudo na paz? Rapaziada, hoje nós falaremos sobre jogadores mimados no geral. Essa semana a gente teve dois casos muito emblemáticos, né? Um no Corinthians, outro no São Paulo Futebol Clube. Então a gente vai falar sobre os jogadores de futebol fazendo o que eles querem no clube de futebol hoje em dia. Mas antes de mais nada, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e vamos embora. Primeiro, vamos começar, passar um breve briefing do que a gente vai falar aqui. Primeiro, o Arboleda simplesmente sumiu do São Paulo. Tá ligado? O Arboleda estava convocado para o jogo, São Paulo e Cruzeiro, não se apresentou no CT no dia e simplesmente sumiu, só foi dar satisfação 72 horas depois. Depois, jogadores do Corinthians, que tiveram, inclusive, conversa com os líderes da torcida organizada, que foram lá, fizeram cobranças, falaram que não era para derrubar o técnico, que era para correr, que era para jogar. Os caras, mesmo assim, dentro de casa, porteiro do Internacional, num jogo horrível, derrubaram o técnico. Inclusive, um dos líderes da torcida organizada deu entrevista para uma rádio dizendo que os jogadores quiseram derrubar o Dorival, certo? E mais um pouco atrás, essa história já tem uns 3, 4 meses, o Neymar discutindo com o torcedor na beira do campo, xingando, né, e falando, inclusive, enfim, palavras de baixo calão. E aí a torcida organizada do Santos, inclusive, chegou a emitir nota falando que não era pro cara nunca mais pisar no Santos. O cara começou a receber um monte de ameaças e a gente nunca mais soube do que aconteceu com esse cara, né. Mas vamos lá, vamos começar pelo começo, pela parte que me compete, São Paulo Futebol Clube. Toda reapresentação, o Arboleda dá problema. Assim, isso já não é de hoje. É pro time se reapresentar, exemplo, 10 de janeiro que vai começar a pré-temporada. Ele volta dia 12. Esse ano, inclusive, ele fez isso. Ele sempre faz isso. E nunca acontece nada. Certo? Então, ele ficou mimado, porque o jogador de futebol hoje é mimado, a gente sabe, o jogador de futebol hoje é tratado como um ovinho de beija-flor, tá ligado? Não pode falar nada pra eles que eles ficam oriçados. Igual o Neymar, o cara criticou ele só faltou bater no cara e o cara, inclusive, sofre ameaças até hoje por causa do Neymar. Mas, enfim, enquanto o Neymar, ó, tá nem aí. Mas, enfim, toda vez ele faz isso, né? Toda vez ele se representa tarde, ele estava no banco, pelas informações, ele estaria no banco contra São Paulo e Cruzeiro. Ele não aceitou ser banco pro Tolói e pro Sabino e simplesmente decidiu que não iria se reapresentar, não ia se apresentar, né, pro jogo e sumiu. São Paulo mandou mensagem, ligou, São Paulo inclusive goleou, né, ficou indo atrás dele para saber o que aconteceu e ele simplesmente não tava nem aí, não respondia, né. Aí o São Paulo ontem emitiu uma nota dizendo que ele teria 24 horas para se apresentar, senão o São Paulo ia rescindir o contrato unilateralmente. E aí ele simplesmente apareceu hoje e dizem as más línguas que ele está no CT da Barra Funda neste momento para rescindir o contrato dele, certo? E que isso foi muito mal visto entre os jogadores, as lideranças do elenco, porque ele abandonou nas vésperas, não aceitou ser reserva, e querendo ou não, o elenco de São Paulo é curto, todo mundo vai jogar, e vai jogar até muito mais do que realmente merece, né? E ele tá com problemas extra-campo, né? Na minha visão, assim, isso aqui é achismo, eu estou achando. Eu acho que ele tem problema com o jogo, um caso de aposta, jogo do bicho, alguma coisa, esse cara tem problema, ele deve ter algum vício oculto. Porque ele só tem 12 mil reais na conta, um jogador de futebol que ganha mais de, sei lá, no mínimo ele ganha mais de 700 pau por mês. Acho que o último momento dele foi para 800 mil por mês. E ele tinha 12 mil em conta. Tem uma advogada que mandou penhorar a Porsche dele, porque ele não estava pagando as coisas. E assim, ele simplesmente age como se ele fosse o rei da cocada preta, sai fora, tá ligado? Às vésperas de um jogo, assim, o São Paulo não tá aspirando nada no Campeonato Brasileiro, está em segundo ainda, eu acho. Mas a gente sabe que a realidade de São Paulo é 45 pontos, entendeu? Não adianta. Na hora que os times entrosarem, o São Paulo vai perder posições. Mas perder posições pode ser uma pré-Libertadores, perder posições pode ser, quem sabe, ir pra Libertadores direto ano que vem, entendeu? Mas enfim, aí também tivemos os mimados do Corinthians, que estão fazendo um corpo mole por causa do Dorival. Cara, na pior crise institucional do Corinthians, o cara conseguiu 2 campeonatos nacionais pro Corinthians, a Copa do Brasil e a Supercopa Rei, tá? E não foi jogando contra o vento,
Foram jogos realmente eletrizantes. O time do Corinthians tinha encaixado. Ele, inclusive, vou dizer assim, pô, eu não queria usar essa expressão, mas pô, ele tirou leite de pedra, porque eu não acho o elenco do Corinthians tão bom assim. Eu acho que tem o Memphis Depay, um goleiro nota 7,5, né? E só, eu não acho a zaga do Corinthians boa. Eu não acho o meio-campo do Corinthians sensacional. Tem o Garro que joga um jogo, falta 10, entendeu? E tem o Memphis Depay que é de lua, ele joga quando ele quer, entendeu? E os caras fizeram o corpo mole pra derrubar o técnico. Assim, tipo, simplesmente isso que aconteceu. E mais um tempo atrás, nós tivemos o Neymar à beira do campo, discutindo com o torcedor que supostamente teria xingado ele. E aí começou uma treta entre ele e o torcedor. Depois a torcida organizada falou que era pro cara pisar no estádio, que ia pegar, que ia fazer, que ia acontecer. E o cara, inclusive, recebia ameaças, né? Enfim, até um tempo atrás. Cara, pra mim é bizarro o quanto caras milionários, porque eles são milionários hoje, né? Agem como crianças. E eles agem como crianças por culpa nossa, torcedores. Eu estive no estádio nesse final de semana, São Paulo e Cruzeiro. São Paulo ganhou de 4-1, só para lembrar. E é bizarro o quanto o torcedor comum, ele enaltece demais esses caras. E é por isso que esses caras são assim. Fora empresário que enaltece demais esses caras. Fora a falta de comando. Esses clubes citados, 3 clubes citados, não tem comando. São Paulo acabou de ter um presidente impeachmentado que teve. Ele ia ser impeachmentado, ele teve que canetar para ele sair. Entendeu? Cheio de escândalos, sendo investigado pela polícia. O Corinthians nem se fala. Teve um presidente impeachmentado, teve problemas com a diretoria e tudo mais. O Santos, tadinho do Santos. Eu não considero nem o Santos time grande mais, mas tudo bem. Não que o meu time esteja, né, nadando de braçada, mas enfim. Pra puta hora. E aí, né, os caras olham assim, pô, se eu entrar em campo, fizer um gol, chutar uma bandeirinha, fizer uma graça, os caras vão ficar gritando meu nome na torcida ali. Então quem vai me treinar é quem eu quero. Entendeu? Porque o Crespo caiu por causa do senhor Lucas Moura, que pediu pro empresário fazer notinha. Entendeu? Pediu pro empresário emitir nota, reclamando, e chutaram o Crespo de lá, sendo o líder do brasileiro. Logo em seguida, o São Paulo perdeu 3 jogos seguidos. E hoje tá em segundo colocado, porque tem um monte de time com jogo a menos. Entendeu? O problema é que esses caras, eles são mimados. Desde que eles têm lá 15, 16 anos, e eles começam a ser o arrimo da família deles, ganhando lá seus 10, 15 mil reais por mês, até o resto da vida. Porque eles são os caras que aparecem na TV, eles são os caras que ganham dinheiro, eles são os caras que são patrocinados, entendeu? Eles são os bambambãs. E eles acham que porque eles são jogadores de futebol, eles não são humanos. Eles têm que agir e fazer o que eles querem, como eles querem, tudo tem que ser a maneira deles, entendeu? Pra mim, Lucas, vamos falar sobre o meu time, né? Lucas, Arboleda, Luciano, pra mim eles são tudo fora do mesmo saco. Ai, mas o Lucas é idêntico ao Arboleda. O Lucas só não abandonou São Paulo. Fisicamente. Entendeu? Mas na hora de mandar a nota porque o treinador não colocava ele, porque não tá jogando porra nenhuma, ele pediu pro empresário mandar nota. Esses caras, aí, né, eu tava falando da torcida, esses caras, eles são sempre mimados. Então, qualquer coisa que aconteça, tipo, ele ser reserva igual a Arboleda, eles ficam malucos. Eles batem pino, né? O Neymar tava jogando mal, o cara criticou ele ficou maluco. O Neymar arruma confusão todo jogo. Esse Santos e Flamengo, que o Santos perdeu de 3-1, era pra ele estar em campo. Ele não tava em campo porque ele foi discutir com o cara do Remo. Entendeu? Aí os caras querem falar pra mim que esse cara vai jogar a Copa do Mundo bem. Aí vai chegar, sei lá, o Upamecano da França, vai falar que ele é um merda quadrado, e ele vai ficar bravo. E vai acabar com a Copa. Entendeu? Essa é a questão. Vai acabar com a Copa do Brasil, né? Essa é a questão. Esses caras são muito mimados. Então, aqui pra concluir, né? Aí, a torcida, que tem grande parte de culpa nisso, porque a maior parte é a diretoria, que não cobra esses caras. Que os caras chegam atrasados no treino, os caras não jogam nada, os caras vestem camisa de rival, os caras fazem um monte de porcaria por aí, não tomam uma multa. Os caras apaziguam, os caras, baixa a bola e dá um jeito, joga tudo pra baixo do tapete. Entendeu? Aí, estoura um caso desse,
igual estourou do Arboleda, aí todo mundo quer crucificar o cara, mas o time também tá errado. E a torcida nem se fala. Cara, como eu falei, o time no Morumbi. Cara, na hora que falaram assim, na escalação, Luciano, tinha uma família atrás de mim, assim, que era mais mulheres do que homens. Elas quase tiraram a camisa do São Paulo pela cabeça, elas quase tiraram o sapato pela cabeça, por causa do Luciano. O 10 Luciano, que não jogou nada. Entende? Que é intocável no time. Entende? Que pra mim, eu não entendo. Todo mundo joga, todo mundo descansa, ele não. Todo mundo roda, ele não. Tá ligado? Ele tem que jogar todos os jogos. Hoje o São Paulo vai jogar na Sul-Americana, ele vai jogar. Ele tem que jogar com a camisa 10. E não joga porra nenhuma. Por quê? Porque ele é mimado pela torcida, ele é mimado pela diretoria. E aí, no dia, e quando ele for pro banco, ele vai causar e vai pedir pro empresário mandar notinha, igual o Lucas. Entendeu? Então, resumidamente, é um conjunto, assim, sabe? De todo mundo, de três frentes erradas. Esses caras que são mal educados, entre aspas, em casa, porque eles são arrimo de família desde que eles têm 15, 16 anos, então os caras não vão ficar puxando o pé deles, porque se puxar o pé deles não vem a grana, né? O empresário, a diretoria, passa a mão na cabeça do moleque, porque quer que o moleque seja uma joia, que o moleque renda, que o moleque vire dinheiro, e a torcida, que o cara faz um gol, chuta uma bandeirinha, vira ídolo, desculpa, tá ligado? Tipo, pra mim isso é bizarro, e a gente não pode cobrar, porque quem cobra é tido como chato, ranzinza, torcedor Nutella. E assim a gente cria esses monstros aí. E é por isso também que o Brasil vai para uma Copa do Mundo pela, sei lá, terceira ou quarta vez seguida, não sendo favorito. Porque todos os jogadores, do goleiro Alisson até o camisa 9 Hendrick, eles estão mais preocupados com as redes sociais do que jogar bola. Eles querem saber o que estão falando deles, que não tá, que o Vini Júnior tá com a Virgínia, que não tá. E sempre que sai alguma coisa do jeito que esses caras não querem, não planejam, eles dão chilique. Esse é o problema, entendeu? Mas dito isso, eu acho que vocês conseguiram entender o meu ponto. Se vocês concordam ou discordam, deixa o like aqui. Eu não citei o Palmeiras, porque eu acho que faz tempo que não tem caso de indisciplina no Palmeiras. E times que tem, eu sempre que a gente vai falar, a gente sempre cita os de São Paulo. E times que tem comando, raramente isso acontece, né? Do jogador meter o louco. Recentemente aconteceu no Flamengo, mas assim, time que tem cadeia de comando, time que o cara é punido, time que os caras vão pegar nele mesmo, não acontece essas coisas. Entendeu? Não, que no Palmeiras também não acontecem as outras coisas, do empresário passar a mão, da torcida enaltecer bagre, tem um monte de bagre que é enaltecido. Mas lá eles sabem, mano, se eles pisarem errado, a lei manda eles pra fora. Pisar errado, o Abel manda pra fora, porque o Abel tem respaldo da diretoria. Aí eu te pergunto, o Roger Machado tem respaldo da diretoria? O Dorival não teve no Corinthians ganhando dois campeonatos nacionais. E o Santos nem se fala, tadinho do Santos. Santos é o time lá da Baixada, tadinho. Deixa os caras quietos. Mas dito isso, espero que vocês tenham conseguido me entender. Qualquer dúvida, comentem aqui embaixo, bora debater esse ponto. E vocês, torcedor São Paulo, para de mimar esses caras. Nenhum deles que estão lá hoje, nenhum deles merece encher a camisa de São Paulo. Nenhum. O Caleri pra mim, é o jogador que eu mais xingo, que eu mais gosto. Ao mesmo tempo, ele seria reserva nas melhores épocas de São Paulo. E olhe lá, se é que ele passaria na porta do Morumbi. Agora, os demais, Rafael, ter fã-clube pra Rafael, Luciano, pô, baixa a bola, rapaziada, pelo amor de Deus. E é por isso que São Paulo ganha um título aqui, outro ali, entendeu? Porque a gente fica mimando esses caras. E você, torcedor de outros clubes, também. Não fica mimando esses caras, porque esses caras são gente comum, igual a gente. Eles só têm mais dinheiro, isso é verdade. Só que na hora que o calo aperta, eles vão deixar o nosso clube na mão. Porque a gente ama essa porcaria aqui. Eles não amam. Pra eles, isso aqui ó, é dinheiro. E vai por mim, que muitas pessoas que estão me assistindo jogariam no rival por dinheiro. Entendeu? E na primeira oportunidade, ó, ia raspar o lado. Dito isso, fiquem com Deus. Breve desabafo aqui, espero que vocês tenham entendido. Comenta aqui embaixo, deixa seu like e é nóis.